Salve, salve, meus super-heróis dos tribunais! Tudo bem, meu amigo, minha amiga, meu príncipe, minha rainha? Mais uma vez, bom tê-lo aqui comigo nessa grande jornada rumo à aprovação, nesse grande projeto que você alimenta aí com você, que você investe, que é justamente em conseguir a aprovação no exame da ordem. Você que já é advogado, que você utiliza aí os nossos materiais, as nossas aulas, as nossas ideias como forma, portanto, de incrementar ainda mais os teus argumentos, a tua vida profissional. E você que está aqui assistindo nossa aula, você que está acompanhando o nosso material, está estudando para concurso público, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Cá estamos novamente e aqui nós vamos naquele bloco de aulas extras que nós estamos aí eventualmente verificando durante o curso do nosso material, verificando, portanto, que existem algumas pendências e nós estamos sanando essas lacunas. E aí no encontro de hoje nós vamos dar continuidade àquilo que nós já vimos no passado sobre a teoria da pena no Brasil. E quando eu falo de teoria da pena no Brasil, a gente está falando da teoria da sanção penal. E aí, claro que nós estamos estudando, nós já vimos isso na nossa primeira aula, nós estamos estudando aí todas as penas, a função da pena, para que a pena serve, os tipos de pena que são previstos em nosso ordenamento jurídico. Então vem cá junto comigo, já vamos compartilhando aí o nosso material para que você não perca de vista aonde nós estamos e aonde nós deveremos chegar. Aqui o nosso material que você já conhece muito bem e hoje nós vamos dar continuidade àquilo que nós estudávamos na última aula sobre pena privativa de liberdade. Nós já vamos passar para a possibilidade de como essa pena privativa de liberdade pode ser aplicada. Mas antes de mais nada, lembre o seguinte, que hoje, a partir de hoje, neste momento, você vai embarcar em um dos temas que são mais polêmicos, em um dos temas que são mais discutidos dentro do direito penal, que é justamente a dosimetria da pena. E aí, por que eu digo que é um tema polêmico? Por que eu digo que é um tema que traz muita discussão? Porque não é um tema que é muito bem regulamentado pela estrutura jurídica brasileira. A lei, o Código Penal é muito silente quanto a isso, como, portanto, a jurisprudência delinear aquilo que deve ser levado em consideração para fazer a dosimetria da pena, que nada mais é do que a concretização do princípio básico da Constituição Federal, que fala da individualização da pena. Mas isso nós já vimos no passado. Vamos passar então para as considerações finais sobre progressão e regressão de regime. Nós já vimos isso na nossa última aula, para só então ver como de fato a pena no Brasil é aplicada, a pena privativa de liberdade. Então vamos lá, olha aí. Retomando, e aí eu quero que você assista necessariamente a nossa última aula. A última aula que eu falo aqui nessa sequência de teoria da pena. É a aula que está na nossa estrutura e a aula anterior, que é a aula de número 1. Não deixe de assistir essa aula de número 1, porque aqui nós estamos fazendo a sequência dela. E aí, retomando, nós já vamos falar da prisão domiciliar. Gente, quando se fala em prisão domiciliar, nós estamos falando em dois tipos de prisão domiciliar. Nós temos a prisão domiciliar, que é uma pena, e nós temos a prisão domiciliar, que é uma medida cautelar. A prisão domiciliar, que é considerada pena, que é a mais importante agora, neste nosso momento, tá? Porque prisões de natureza cautelar, nós vamos estudar isso dentro do processo penal. Essa prisão pena, veja, nada mais é do que a conversão, eu estou falando de prisão domiciliar, nada mais é do que a conversão de uma pena privativa de liberdade, outrora aplicada pelo magistrado dentro de uma sentença condenatória, e a conversão dessa pena privativa de liberdade em prisão domiciliar. Mas como isso é possível, professor? Em que situações ou em quais circunstâncias eu devo observar, portanto, para ter ou visualizar a possibilidade de converter uma pena privativa de liberdade em uma prisão domiciliar? Primeiro, e esse é o ponto central, aquilo que você tem que levar no seu coraçãozinho é o seguinte:
A prisão domiciliar, que é a prisão-pena, artigo 117 da Lei de Execução Penal, essa prisão domiciliar é destinada para aquelas pessoas que não podem estar no estabelecimento prisional. É isso que eu quero que você leve no seu coraçãozinho. Determinadas pessoas, quer seja pelas suas condições físicas, quer seja porque são responsáveis por outras pessoas, uma criança, por exemplo, elas não podem estar dentro do estabelecimento prisional. Por quê? Porque se permanecerem dentro do estabelecimento prisional, essa sua permanência pode trazer um prejuízo, um ônus muito maior para o Estado. E aí eu explico, portanto, quais são as hipóteses e as possibilidades de concessão de uma prisão domiciliar. Acompanhe comigo que isso está no artigo 117 da nossa Lei de Execução Penal. Primeiro, condenado com mais de 70 anos de idade. Foca nos 70 anos porque lá na frente, já eu te explico, a prisão domiciliar cautelar, que é aquela do Código de Processo Penal, artigo 318 do Código de Processo Penal, é para idoso com mais de 80 anos. Não vá confundir, que a questão gosta disso aqui. A nossa prisão domiciliar pena, a nossa prisão aqui para a Lei de Execução Penal, 70 anos de idade. Condenado acometido por doença grave, ou seja, não tem condição o estabelecimento prisional de prestar assistência médica para aquela criatura, manda para casa que é melhor, porque se morrer lá dentro a responsabilidade é do Estado. Condenada mulher com filho menor ou deficiente físico ou mental. Menor, entenda que é menor de 18 anos. Então, a mulher que tem filho menor de 18 anos ou pessoa com deficiência, ela tem direito a essa prisão domiciliar. A condenada que está gestante, mas por que, professor, que eu vou conceder a prisão domiciliar para esses dois tipos de pessoas aqui, essas duas criaturinhas aqui, quem tem filho menor e a condenada que está gestante? Porque, gente, é uma ideia muito básica. Veja o seguinte, o legislador entendeu da seguinte maneira, eu falo do legislador constitucional, a pena não passará da pessoa do condenado. A pena não passará da pessoa do condenado. Então, se a pena não pode passar da pessoa do condenado e eu estou com a mulher gestante, eu não posso penalizar a criança por isso. E aí eu coloco os dois em prisão domiciliar. Mas, professor, e para aquela mãe que tem filho menor de idade ou pessoa com deficiência, o que tem a ver o princípio da intranscendência da pena? Quer dizer o seguinte, que se eu coloco a mulher sendo a única responsável por essa criança ou pessoa com deficiência dentro do estabelecimento prisional, eu trago um mal maior a partir do momento que eu deixo aquela criança, aquele sujeito em condição de vulnerabilidade totalmente exposto, sem que ninguém possa cuidar dele. Ao tempo que eu tiro a mãe do convívio familiar, eu prejudico o desenvolvimento e a proteção do infante, da criança e do adolescente. E aí o que eu faço? Coloco a mãe em prisão domiciliar. Essa é a justificativa e não perca isso de mente de maneira alguma. Olha aí, olha o que você não pode confundir. Isso aqui são as hipóteses da prisão, olha, da prisão domiciliar do Código de Processo Penal. Veja comigo como é diferente. Olha aqui. Maior de 80 anos, como eu disse, extremamente debilitado por doença grave, imprescindível aos cuidados da pessoa. Olha a idade. Olha a idade. 6 anos. Não é menor de 18. 6 anos. E aí ele equipara a pessoa com deficiência. A mulher gestante, que é no mesmo caso que tinha lá, mulher com filho até, 12 anos, não é menor de idade, 12 anos. E o homem também, se for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos. Perceba que as hipóteses da prisão domiciliar no contexto de medida cautelar são situações mais restritas, não se comparam, portanto, com aquelas da Lei de Execução Penal. Ainda vou mais além. Lá no Código de Processo Penal, quando fala da mulher, ele ainda traz outra condição. Não é porque você é mulher, gestante, está com filho com 6 anos, menor de 12, que vai ter direito, não. Essa mulher ou essa pessoa gestante, perceba, ela não pode ter cometido o crime com violência ou grave ameaça à pessoa.
E segundo, ela não pode ter cometido crime contra o seu próprio filho ou dependente. Não haveria, portanto, né, essa possibilidade, essa lógica de mandar para a prisão domiciliar a mãe ou o responsável que cometeu o crime contra o próprio filho. Tá? Seria um negócio completamente incoerente por parte do Estado. Então, ainda naquelas condições, o legislador ainda trouxe por bem de colocar outras, tá? Para incrementar ainda mais as exigências. Se for mulher ou responsável, não pode ter cometido crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa, nem muito menos contra seu filho. Aqui é aquela tabelinha, aqui é aquele slide que você não perde de vista. Aqui é aquele slide que você vai guardar no coraçãozinho, que você vai imprimir, vai colocar aí no seu mural, na sua parede. Para que você tenha ideia e aí nunca esquecer dessas diferenças, tá? Preste atenção que as exigências aqui, olha, as exigências, pronto, ó, do Código de Processo Penal são bem mais avantajadas do que as exigências da Lei de Execução Penal. Lembrando que, olha, não perca isso aqui de vista, viu? Lembrando que isso aqui, ó, é uma prisão cautelar, ou seja, tem natureza de medida cautelar, e aqui é uma prisão pena, ou seja, decorre de uma sentença condenatória. Esqueça de fazer essa diferença não. Lembrando que, ó, se você ainda não estudou essa aula, corre lá no bloco de processo penal e lembra disso. Para ser medida cautelar, só para a gente incrementar, ó, você precisa do fumus comissi delicti, que é a fumaça, é a presença da autoria e da materialidade delitiva, e do periculum libertatis. O que é isso? É o perigo na liberdade. 2 requisitos para concessão de medidas cautelares dentro do processo penal. Beleza. Superamos, portanto, aquela discussão sobre progressão de regime, aquilo que nós vimos na aula passada. Veremos, portanto, agora quais são as possibilidades de regressão de regime. Então, entenda de forma completamente oposta. Se tu já entendeu junto comigo que para progredir de regime, o sujeito sai de um regime mais gravoso para um menos gravoso, fechado, semiaberto e aberto, vedada a progressão per saltum, eu não posso sair direto do fechado para o aberto, tá certo? E a regressão de regime é justamente o caminho inverso. É o caminho contrário. É quando eu estou num regime menos gravoso e vou para um regime mais gravoso, desde que eu me enquadre nas condições previstas no artigo 118 da Lei de Execução Penal. Veja comigo que o primeiro ponto, e é o ponto mais importante da regressão de regime, é o seguinte: é possível, preste atenção, é possível a regressão de regime per saltum. A progressão não pode, a regressão pode. E o que seria essa regressão per saltum? Eu posso sair direto do regime aberto para o regime fechado. Isso é possível porque não há a possibilidade, em determinadas circunstâncias, de manter o sujeito em um regime semiaberto, quando, na verdade, ele se enquadra logo de cara em um regime fechado. E aí eu vou te mostrar agora quais são as possibilidades trazidas pelo artigo 118 da Lei de Execução Penal. Acompanhe comigo. Primeiro ponto, quando o condenado, olha aí, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso. Gente, é a prática, não é a condenação. Vou repetir. Circule isso aqui, que isso aqui é importante demais. Não confunda. É a
prática, basta a execução de crime doloso, ou pelo menos de fato definido como crime doloso. Não há necessidade de sentença condenatória, nem muito menos trânsito em julgado desta sentença. Porque o sujeito imediatamente ele já perde o direito que ele adquiriu com a progressão de regime. E mesmo que ele não tenha adquirido o direito à progressão de regime, por exemplo, ele já está no semiaberto, porque fixou-se o regime inicial no semiaberto, ele pode regredir para o fechado. Prática. Outra possibilidade é quando o sujeito pratica, de novo, ó, a expressão é pratica, falta grave. E a falta grave, claro, nós não vamos estudar todas as possibilidades de falta grave que nós temos hoje na lei de execução penal, mas lembre que para falar de falta grave você tem que bater o olho, olha aqui, a gente vai ter aula disso, viu? Artigo 50 e seguintes da lei de execução penal. Lá é que vai trazer as possibilidades, aquilo que é definido como falta grave. Por exemplo, fugir do estabelecimento prisional, para quem não conhece, viu? Fugir do estabelecimento prisional é falta grave. E se a prática da falta grave autoriza a regressão de regime, por exemplo, se o sujeito está no semiaberto e foge ou tenta fugir do estabelecimento prisional, ele comete falta grave. E a simples prática da falta grave autoriza o quê? A regressão de regime. Então, muito provavelmente, ele vai ao regime fechado. Quando o condenado sofrer condenação, olha aí, aqui ele foi condenado, viu? Por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena execução torne incabível o regime. Peraí, professor. Deixa eu ver se eu estou entendendo isso aqui. Ele foi condenado e aí somou a pena, isso é possível? Gente, cuidado com isso aqui, viu? Cuidado. Preste atenção no seguinte. Vamos imaginar que um determinado sujeito, o pirulito, por exemplo, ele tenha cometido um crime. E ele foi condenado por esse crime a uma pena de 6 anos de reclusão. Pirulito, com 6 anos de reclusão, ele vai ao regime semiaberto. Nós já vimos isso na aula passada. Só que Pirulito responde a outros processos que ainda não foram sentenciados. Pirulito, cumprindo a sua pena de 6 anos no regime semiaberto, vem futuramente a ser condenado por outro crime, sei lá, um furto, um roubo que ele tinha cometido no passado. E para essa condenação, essa nova condenação do processo que estava tramitando, Pirulito é condenado a uma pena de 4 anos. Uma pena que possui a mesma natureza da pena da qual ele fora condenado. Uma pena de reclusão, por exemplo. Se Pirulito tem que cumprir 6 e ele está no semiaberto, só que ele foi condenado a mais 4. 6 com 4 dá 10. E o artigo 33, nós já vimos isso na aula passada, não deixe de ver. O artigo 33 diz que aquele sujeito com pena superior a 8 anos vai ao regime fechado. Então, Pirulito irá ao regime fechado. Por quê? Porque a superveniente condenação, essa nova condenação aí pelo crime que ele cometeu no passado de 4 anos, esses 4 anos serão somados àqueles outros 6 que ele já foi condenado. 4 com 6 dá 10, então ele tem que cumprir 10 anos de reclusão. Condenação acima de 8, regime fechado. Então torna-se incabível, como diz o próprio dispositivo. Olha, volta lá. Torna-se incabível o regime. Portanto, ele vai regredir para o fechado. Olha a quarta possibilidade. Quando condenado no regime aberto, frustrar os fins da execução ou não pagar a pena de multa. Gente, quem está no regime aberto, nós já vimos isso. Ele não basta cumprir parte da pena para ir para o regime aberto. Ele tem que cumprir outras obrigações, ele tem que demonstrar ocupação lícita, trabalho, estudo. Desculpa. Ele tem que se recolher em horário determinado, ele tem limitação de final de semana, ele tem uma série de limitações para que ele possa estar no aberto. Se ele frustra, tá? Se ele não cumpre essas obrigações, o que acontece com ele? Regride de regime.
Isso é o dispositivo lá do parágrafo 1º do artigo 118, tá? Gente, sobre essa exigência da pena de multa, nós temos algumas considerações a fazer. Sobre a pena de multa, entendem os tribunais da seguinte maneira. Diz o 118 em seu parágrafo 1º que o sujeito que não paga multa dentro do regime aberto, ele vai regredir de regime. Só que os tribunais vieram para explicar da seguinte maneira, veja, eu não posso exigir o pagamento de uma multa de alguém que é insolvente. Professor, o que é insolvente? Aquele que não tem a condição de arcar com esse gasto. Aquele que não tem condição de pagar a multa. Então o Estado não pode regredir ou não pode colocá-lo em um regime mais gravoso em razão de sua impossibilidade financeira. O Estado não pode puni-lo por isso. Então, se ficar demonstrado, portanto, se o condenado não pagou a pena de multa por incapacidade, porque ele não tem dinheiro, não tem ocupação, não tem salário, não tem nada, essa sua falta de pagamento não deverá ser considerada para regressão de regime. Isso já entendem os tribunais. Muito cuidado com essa observação no que tange a regressão de regime e o pagamento da pena de multa. Cortamos aqui o nosso primeiro bloco, já voltamos com o nosso segundo bloco.